Nós daremos início agora ao painel que tem como tema a trava bancária e a pretensão cautelar autônoma. Como presidente desta mesa, temos o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão, doutor em Direito, professor da Universidade Federal do Paraná, desembargador do TJPR, presidente da 8ª Câmara Civil e diretor pedagógico da Escola da Magistratura. Como debatedores, nós temos o doutor Átila Sauner Posse, que é advogado e administrador judicial, especialista em direito tributário, sócio da Átila Sauer Posse Sociedade de Advogados. E como também debatedora, a doutora Aletheia Cristina Biancolini D'Ambrosio, advogada, pós-graduada em Direito Civil, sócia fundadora da banca Biancolini D'Ambrosio e Menzel Vieira Advogados. E como palestrante neste painel, doutor Antônio Carvalho Filho, doutorando em Direito, juiz de Direito substituto da comarca de Curitiba e diretor de cursos para o público externo e à distância da Escola da Magistratura do Paraná. Então, para a condução dos trabalhos, passamos a palavra ao desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão. Um bom dia a todos. Prosseguindo, então, nos trabalhos, eu anuncio aqui o tema dessa mesa, que é a trava bancária e a pretensão cautelar autônoma. Teremos a honra de ouvir o juiz de Direito, o doutor Antônio Carvalho Silva Filho, que também é da Escola da Magistratura, como anunciado. Temos aqui o prazer de ter como debatedores o doutor Átila Sauner Posse e também a doutora Aletheia Cristina Biancolini D'Ambrosio, que também cumprimento em nome da Escola da Magistratura, e faço aqui uma referência ao desembargador José Laurindo, que está presente, nosso diretor-geral da escola, como também o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, doutor Geraldo de Andrade Dutra Filho. Em nome deles, cumprimento todos os magistrados e também aqui os advogados, administradores, enfim, membros do Ministério Público e estudantes que estão participando do evento. Eu, desde logo, então, passo a palavra ao nosso palestrante, doutor Antônio Carvalho Filho, para a sua palestra. Com a palavra, doutor. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de saudar a mesa formada para os trabalhos, desembargador Cleiton Maranhão, pela gentileza de se fazer presente em meio aos seus enormes afazeres. Para aqueles que não sabem, o desembargador Cleiton é a maior referência que nós temos a respeito de processo civil no Tribunal de Justiça do Paraná. É uma honra tê-lo aqui. Eu tenho, sem qualquer favor, como um mentor na área. Agradeço também aos doutores Átila, à doutora Aletheia, pela presença e pela satisfação de dividir aqui esse momento no diálogo que seguirá após a nossa humilde explanação. Esse evento, meus amigos, ele só foi possível em razão de 3 pessoas em especial. Primeiro, o nosso presidente da AMAPAR, o Dr. Geraldo, a quem eu rendo as mais sinceras homenagens. Em segundo lugar, ao nosso diretor-geral da Escola da Magistratura, o desembargador José Laurindo, que é um guerreiro em nome da escola, uma pessoa que enaltece em todos os momentos o nome e a forma como a escola deve ser dirigida. E também ao presidente desse tribunal, o desembargador Renato Braga Bétega, que é um apoiador incansável de todas as iniciativas da AMAPAR e da Escola da Magistratura. E é um prazer aqui estar entre amigos. Agradeço também a vocês, a todos que estão aqui dividindo esse momento, para que falemos um pouco sobre as inquietações do nosso dia a dia nesse tema tão árido de recuperação judicial que é a trava bancária. Eu, em determinado momento, tive uma ideia e eu quero dividir essa ideia com todos vocês. Porque o que nós vemos, em regra, nos processos de recuperação judicial é uma característica fantástica daqueles operadores do direito empresarial, dos falencistas e dos recuperacionistas, que é o senso de pragmatismo, a resolução do problema.
Mas, por vezes, nós deixamos um pouco de lado algumas análises essenciais sobre os nossos diplomas jurídicos, e hoje eu quero trazer essa discussão para que a gente pense um pouco fora da casinha, um pouco além da 11.101. Os americanos, eles têm uma expressão para surpresa, para quando eles se dão conta de alguma coisa, que é o broken glass. Eu quero hoje quebrar o vidro também com vocês. Mostrar algo que está no nosso dia a dia e que por vezes a gente não percebe a sua existência. Tá? Eu quero revelar para vocês o que acontece quando você se dá conta que a pessoa que almoça do seu lado está mastigando com a boca aberta e você não consegue mais se desligar disso. Eu quero te dar conta de que algumas coisas efetivamente acontecem no dia a dia forense. E é esse vidro que a partir de agora eu quero quebrar. E rapidamente eu falo com vocês sobre a tutela cautelar e a pretensão cautelar. Meus amigos, vejam, a noção que eu trago agora é uma noção bastante antiga, não ocorre hoje, não tem nenhuma novidade aqui. Para qualquer proteção de direito em juízo, nós temos necessariamente uma duplicidade de ações. Existe a ação de direito processual, que é movida contra o Estado, que é o pedido da tutela jurisdicional, que decorre de um dever do Estado a partir da vedação da autotutela, da justiça de mão própria. E nós temos uma segunda ação, uma ação que é mais importante, na minha opinião, que é o que determina a pretensão do sujeito, que é uma ação de direito material, nas palavras de Pontes de Miranda. Vejam, a ação de direito material, ela move necessariamente a pretensão de um sujeito contra outro, para que algo no mundo fático aconteça. Nós, por vezes, enxergamos a pretensão cautelar como um direito processual, uma regra meramente instrumental, uma ferramenta à nossa disposição para a garantia, para a defesa da utilidade de determinados direitos. Mas a pretensão cautelar, antes de qualquer coisa, é um direito material. É o direito material à segurança. É o direito material à garantia. Isso precisa ficar claro. Ovídio Batista, já há muito tempo, falava então no direito substancial de cautela, que é nada mais, nada menos do que o direito subjetivo que eu tenho de proteger a utilidade de um bem jurídico para o futuro, contra um dano iminente. É necessariamente, portanto, um direito que se volta à urgência, que se volta à proteção de um dano. Esse ponto aqui é fundamental. Entender o sentido material da pretensão cautelar é fundamental para que nós passemos a enxergar a tutela cautelar, a proteção que o juiz posteriormente proferirá com uma tutela cautelar, a partir do start, do início, que é a pretensão da própria parte. Vejam, meus amigos, em outras palavras, eu não precisaria que o Código de Processo Civil estabelecesse na disciplina lá dos artigos 300 e seguinte, ou especificamente a partir do artigo 305, a possibilidade de manejar uma tutela cautelar, ou uma pretensão cautelar, melhor dizendo. Esta pretensão, ela já está estampada e decorre, logicamente, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. É uma garantia fundamental que todos nós temos, de que a lei não pode afastar da tutela jurisdicional a ameaça ou lesão a direito.
mesmo que o código não disciplinasse a tutela cautelar, ela já existiria por si. E essa noção demonstra de uma forma clara que as ações cautelares, elas não são, portanto, ocas. Elas não são despidas de mérito. A ação cautelar, ela tem um mérito próprio, que é a pretensão de acautelamento, a pretensão de garantia. Existe ali uma res iudicio deducta específica, que é a pretensão à segurança, que não se confunde com a res iudicio deducta do que nós chamamos de ação principal, que é aquilo que eu quero acautelar. A pretensão da ação principal, ela é diferente, ela é destacada da pretensão principal. A cautelar é uma coisa, a principal é outra. Isso deve ficar extremamente claro, porque, por vezes, nós entendemos que se a principal é improcedente, jamais houve uma pretensão cautelar. E esse pensamento, no plano analítico, é completamente equivocado. A pretensão cautelar, ela existe a partir de um juízo de probabilidade. E não há mal nenhum nisso. O direito, ele garante, o ordenamento jurídico, ele garante situações jurídicas ou posições jurídicas favoráveis a partir de presunções ou probabilidades. Eu dou um exemplo típico para vocês aqui. O lucro cessante, ele nada mais é do que uma probabilidade de lucro por determinada pessoa que não aconteceu por um fato. Esta probabilidade, ela deve estar provada, mas veja, eu provo a probabilidade em si e não o lucro, porque o lucro não se realizou. O mesmo se passa aqui com a tutela cautelar. Os requisitos do fumus boniuri e do periculo in mora, eles também devem estar provados. Quando nós falamos da liminar da tutela cautelar, o juiz ainda está analisando isso numa cognição sumária. Em outras palavras, é a probabilidade da probabilidade. Mas quando o juiz profere a sentença na tutela cautelar, nós estamos diante, então, da certeza da probabilidade. Isso parece estranho, né? Parece esquisito, mas não há nenhuma impossibilidade nessa visualização. E eu gostaria de estabelecer a partir de agora com todos vocês um ponto de divisão de águas. A tutela cautelar, ela sempre, ou melhor, sempre não, né? Mas grande parte da doutrina, ela foi vista como a principal característica dela a acessoriedade em relação ao principal, a ação principal. Porém, meus caros, não existe qualquer relação de acessoriedade entre cautelar e principal. A pretensão cautelar é uma pretensão autônoma. Pretensão autônoma que se refere a outra ação. Veja, se refere a outra ação porque nós temos aqui a proteção de um bem jurídico que potencialmente ou presentemente está sendo deduzido em outra ação ou será deduzido em outra ação. Há uma relação, então, de autonomia da cautelar e referibilidade dela em relação ao principal. Por isso, propriamente, essa expressão consagrada de ação principal não é a melhor. Ela é uma ação referida e não propriamente uma ação principal.
eu gostaria de frisar novamente esse ponto. A autonomia da cautelar estabelece, portanto, a possibilidade do exercício da pretensão à segurança, mesmo que posteriormente a pretensão principal seja improcedente. E agora, nós passamos para a segunda fase. Após esse curto esboço teórico, eu não quis ser muito enfadonho com os senhores, nós passamos para a análise dos credores que são excluídos da recuperação judicial, os credores holdout, né? E os credores holdout, eles foram pensados como os reis do camarote. Eles são aqueles que estão convidados para a festa, mas não estão na festa. Eles estão separados, eles estão numa festa própria. Eles estão, portanto, numa posição VIP, uma posição diferenciada. E nós temos aqui, e agora eu me refiro especificamente ao 49, parágrafo 3º, que estabelece lá no seu rol o credor fiduciário, o arrendador mercantil, o vendedor de propriedade ou promitente vendedor com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e o vendedor com reserva de domínio como não submetidos aos efeitos da recuperação. E isso somente existe, senhores, em razão de um grande lobby legislativo. Somente em razão disso. Mas é indispensável que nós entendamos essa situação. E a partir da complexidade do mercado, das relações dinâmicas que o mercado estabelece, nós chegamos à situação que é o tema, digamos, é o tema coadjuvante da nossa explanação, que é a trava bancária. Existem dois exemplos mais comuns de trava bancária hoje na nossa prática empresarial, eu diria assim. Primeiro é a cessão fiduciária de créditos futuros não performados, e a segunda é o contrato de adiantamento de câmbio para exportação, o famoso ACC, do artigo 86, inciso 2, da 11.101. Eu quero tratar especificamente com os senhores sobre a cessão fiduciária de créditos. Veja, essa expressão, para quem nunca ouviu, né, a cessão fiduciária de créditos futuros não performados, ela até assusta. O que é isso? Hoje é uma operação muito simples realizada no mercado financeiro, muito simples. E que eu me arrisco a dizer que 99,999, põe aí infinitos 9%, das empresas realizam, que nada mais é do que com a emissão de uma duplicata em razão de uma compra e venda mercantil, e a duplicata, em regra, estabelece uma venda a prazo, ocorre uma operação entre o vendedor empresário e um banco, na qual o banco adianta os valores da duplicata, obviamente com desconto de juros e taxas contratuais estabelecidas, para que, quando do pagamento da duplicata, o banco, então, receba aqueles valores como adimplemento desta operação. Ok, senhores? Estabelecemos aqui este ponto. A cessão fiduciária de créditos, ela é muito comum, e necessária hoje para o desenvolvimento operacional das empresas. Veja, o problema que se coloca é quando a empresa pede a sua recuperação judicial. E a recuperação judicial, desembargador Fernando, ela só, e o senhor, como especialista do tema, sabe melhor do que eu diria, e que ela só pede a recuperação judicial em razão de uma situação de crise. E no momento em que ela pede a recuperação, e esta recuperação é deferida,
ela recebe lá no contrato, no seu contrato social arquivado na junta comercial, uma pecha em recuperação judicial. E a partir deste momento, a recuperanda, ela perde completamente a sua credibilidade de mercado. Tanto que o Banco Central estabelece para as instituições financeiras o rating H para a recuperanda. Isso quer dizer o quê, em outras palavras? Isso quer dizer que o banco, caso for emprestar para a recuperanda, necessariamente deve calcionar por real emprestado outro real. É uma operação caríssima. É por isso que empresas de recuperação judicial não conseguem capital em instituições financeiras. E outro ponto, meus amigos, é indispensável notar que sem dinheiro, sem capital, não há recuperação que sobreviva. Sem ativos, não há como realizar a recuperação judicial. A recuperação se volta, e aqui nós temos tensões de interesses, e na última palestra, a Luciana, de uma forma muito feliz, trouxe esta tensão de interesses entre o empresário ou a empresa em recuperação, os credores desta empresa em recuperação e toda a sociedade ou comunidade que depende economicamente da operação daquela empresa. São inúmeros os interesses que nós temos aqui envolvidos. E a trava bancária, ela acontece em que momento aqui, Antônio? A trava acontece no momento efetivo em que, vencida a duplicata, ao pagamento dessa duplicata, o dinheiro cai na conta da recuperanda, só que o banco pega o dinheiro e adimple o seu contrato. Os recursos para a recuperanda ficam escassos. Aí você vai responder para mim, mas Antônio, ele recebeu antes, não recebeu? Recebeu. Só que eu já mostrei para você que ele está em recuperação. Ou seja, esse dinheiro que ele recebeu antes já foi, acabou. E nós temos agora a recuperação em curso. E vejam, meus caros, esta situação de crise, ela, a partir do estabelecimento da 11.101, ganhou proteção jurídica legítima. O direito entendeu que os instrumentos que nós tínhamos anteriormente para a contenção da crise empresarial eram insuficientes. E pela inspiração americana, então, nós passamos a contar com a recuperação judicial e extrajudicial também, mas vamos ficar aqui na nossa recuperação judicial. Vejam, em razão do direito substancial de cautela, a recuperanda, ela pode exercer pretensão cautelar mesmo contra os excluídos da recuperação judicial ou os credores holdout. E por que isso, Antônio? Eu já dei a resposta para vocês antes. Porque o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, impede que a lei, o artigo 49, parágrafo 3º, crie obstáculos para a lesão ou ameaça à lesão de direitos. E qual é a pretensão à segurança aqui, Antônio, que nós temos? A pretensão à segurança é de garantir a potencial recuperação da empresa, o vencimento do período de crise. E o vencimento do período, essa pretensão de garantia da recuperação, é o que pode mover, portanto, a pretensão cautelar da recuperanda contra os credores holdout, e aqui especificamente também os credores da trava bancária. E aí vocês vão me perguntar, mas Antônio,
Qual que é o perículo em mora? O perículo em mora é evidente. Você já sabe, é o risco de quebra. O risco de quebra aqui é claro. Se não houver pela recuperanda o recebimento dos valores futuros, quando forem performados, ou seja, quando caírem na conta, ela pode quebrar porque ela não recebe, ela tem acesso a capital extremamente escasso. Qual que é o fumus boniuri? Eu já disse também. O fumus boniuri, ele decorre da pretensão à segurança, e aí o professor Daniel ele já adiantou em grande parte o que eu ia falar para os senhores. Em decorrência da essencialidade do bem. Aqui é a chave do castelo. Vejam, meus amigos. A tutela cautelar contra os credores holdout, especificamente sobre a trava bancária, ela só se sustenta a partir da demonstração da essencialidade do bem. O dinheiro performado, recebido, ele necessariamente deve ter demonstração por parte da recuperanda de que sem aqueles recursos ela não tem condição de operar. E isso é um ônus complicadíssimo de se desincumbir. E a prova deve ser da recuperanda, porque em primeiro lugar é interesse dela. Infelizmente, eu não vou tratar hoje de uma forma mais profunda sobre o papel do Ministério Público na recuperação judicial, desembargadora Ângela. Mas é algo que a gente poderia voltar a conversar em outro momento, porque me parece que o Ministério Público ele é efetivamente o ombudsman da recuperação judicial. Ele está para além da mera fiscalização. A fiscalização, e aqui eu falo diretamente para os meus amigos administradores judiciais, a fiscalização ela está à disposição do próprio administrador, é por isso que o administrador está lá. O Ministério Público tem um papel de plus, ele tem um papel de protagonismo, ele tem um papel de defesa da sociedade, ele tem o papel de verificar a viabilidade da empresa e, a partir daí, tutelar os interesses da sociedade. E nesse ponto, meus amigos, é que eu trago para vocês uma teoria desenvolvida pelo professor Daniel Carnio Costa e que é muito importante neste particular, que é a teoria da superação do dualismo pendular. A superação do dualismo pendular ele estabelece que na recuperação judicial e também na falência, os interesses exclusivos de recuperanda e credores não podem por si só ser a pedra de toque daquele procedimento. Existem interesses outros. E aí entra o Ministério Público. É na defesa destes outros interesses. Uma discussão que eu tenho, eterna discussão que eu tenho com o professor Daniel, e que particularmente nossas visões são antagonistas nesse momento, é que a superação do dualismo pendular não pode modificar a postura do juiz. O juiz no processo necessariamente tem que ter uma posição de garantia dos direitos fundamentais. E dentro da garantia dos direitos fundamentais é indispensável que o juiz observe o direito que as partes e a sociedade têm do seu atuar imparcial. E é em razão do seu atuar imparcial que ele não pode ter comportamentos de parte. E é por isso que o juiz tem à sua disposição um auxiliar que é mais do que um auxiliar, é um auxiliar sui generis, é um auxiliar com capacidade postulatória, que é o administrador judicial. É por isso que ao seu lado existe o Ministério Público, para que o juiz continue na sua posição de imparcialidade, essencial para garantir os provimentos jurisdicionais que serão apresentados. A superação do dualismo pendular alcança os credores holdout.
com a possibilidade de imposição da pretensão cautelar contra eles. Em outras palavras, havendo pedido, e eu vou chegar nesse ponto já, e posso já estabelecer de quem é a iniciativa, então, da tutela cautelar da pretensão cautelar contra a trava bancária. A pretensão, desembargador Tito, é da própria recuperanda. E aqui eu vejo também a legitimidade do Ministério Público em atuar desta maneira, porque visa, em última análise, a proteção da viabilidade da empresa. Pode o juiz atuar de ofício, Antônio, na concessão da tutela cautelar contra a trava bancária e impedir que o credor holdout realize a trava bancária? Eu entendo que não. Não. Atualmente é vedado ao juiz o proferimento de qualquer tutela cautelar de ofício. Vedado. O juiz, mesmo percebendo, ele não pode atuar desse momento, desta forma, porque se assim atua, age como parte, fere a sua imparcialidade. Antônio, você está falando então em pretensão cautelar, ação cautelar, como isso se concretiza na prática? Eu posso realizar a acumulação do pedido na recuperação? Deve ser um processo em apartado? Não, essa é uma discussão um pouco mais rarefeita, né? Um pouco mais, digamos assim, um pouco mais concreta, e que se admite posições. Particularmente, eu entendo que não é possível, de uma forma analítica, a acumulação com a recuperação judicial da pretensão cautelar contra credores excluídos da recuperação. Justamente porque os credores são excluídos. E o procedimento cautelar contra esses excluídos é diferente do procedimento da recuperação judicial. Pelo simples fato da diferença procedimental, me parece que eles já devem correr em processo em apartado. Mas mesmo que corra em processo em apartado, ele pode ser antecedente à recuperação, e aqui eu tenho um exemplo de pretensão cautelar exercida recentemente numa recuperação judicial, foi ajuizada sexta-feira à noite na comarca de Campina Grande do Sul, na qual a minha esposa é juíza, e que no dia anterior nós tivemos uma cautelar antecedente para vedar não a trava bancária, mas para vedar a busca e apreensão de bens em alienação, em contrato de alienação fiduciária. Mas vejam, meus amigos, a referibilidade desta ação em apartado é com a recuperação. E aqui eu quebro um outro dogma da tutela cautelar, que é o dogma de que, para toda ação cautelar, eu devo mover uma ação principal contra as mesmas partes. Não, não. Porque às vezes o bem jurídico a ser protegido não tem relação material direta com a ação referida, ou, para ficar mais simples, com a ação principal. E, Antônio, e como que fica na trava bancária o cessionário fiduciário? O credor fica numa posição ruim, porque ele deixa de ser excluído da recuperação e ele passa expulso da recuperação. Porque ele sofre, por via oblíqua, os efeitos de uma tutela cautelar em razão do direito à recuperação, para proteger aquela recuperação, mas ele está fora do âmbito de negociação da própria recuperação. E aí que eu falo, meus amigos, o direito, ele é arisco a artimanhas. O direito, ele não admite lobby, ele não admite traquejo, fraude, falcatrua. Na hora que pensaram nos credores holdout, quiseram o privilégio, só que o direito castiga. O direito mostra que no plano acima da 11.101 existe previsão constitucional para que
haja a tutela material da cautela. Mas eu chamo a atenção também para um ponto, como disse o professor Daniel. Esses credores holdout, eles também têm o direito de participar da fase negocial. Por quê, meus caros? Porque essencialidade do bem, que é o fumus boniuri da tutela cautelar, como disse também o Daniel, não é uma palavra gratuita. Ela deve ser provada. E a essencialidade diz respeito à indispensabilidade do bem para o funcionamento da empresa. Bem ou dinheiro que pode ser dispensado não é essencial. E é este o controle que o juiz deve fazer a partir da efetiva participação das partes. Havendo um processo em apartado, eu trago o holdout para que ele participe do processo em contraditório e possa demonstrar a ausência da essencialidade. Que não há probabilidade para aquela pretensão à cautela movida. É indispensável ouvi-lo. Mas, Antônio, demonstrada ali a essencialidade, havendo então a garantia, o acautelamento, impedindo o banco da realização da trava bancária, o que resta a este credor, ao credor fiduciário nesse caso, o que resta a ele, meus caros? Resta a ele, em tese, a execução do crédito. E dentro da execução do crédito, ele vai passar por outras barreiras, que é a penhora apenas dos bens que não sejam essenciais. Em outras palavras, a magia voltou-se contra o feiticeiro. É uma alegria imensa participar desse evento ao lado de grandes nomes da recuperação judicial e da falência. Eu espero que os senhores tenham aproveitado até o momento todas as palestras que se colocaram e aproveitem muito mais durante a nossa tarde. Agradeço a atenção e a paciência. Muito obrigado a todos. Cumprimentando o doutor Antônio pela brilhante exposição. Se for possível, poderemos fazer umas perguntas também, mas eu desde logo passo a palavra para a doutora Aletheia Bianculini, advogada pós-graduada em Direito Civil, sócia fundadora da banca Bianculini D'Ambrosio e Menzio Vieira Advogados. Doutora Aletheia, com satisfação, lhe passo a palavra. Muito obrigada ao desembargador. Agradeço à Escola da Magistratura, da qual eu fui aluna, na pessoa do Dr. Antônio, que me convidou. Saúdo o colega Átila e todos os presentes. Bom dia. Sobre a cessão de crédito futuro na recuperação judicial, a gente sabe que a Lei 10.931 de 2004, ela acabou por estender e muito, né, favorecer as instituições financeiras, o que ampliou essas garantias bancárias. Pelo que eu pude observar da sua explanação, enfim, e normalmente os advogados que atuam na área de recuperação em prol das recuperandas, eles entendem, né, que a trava bancária, ao promover o confisco desse faturamento de receitas futuras, provoca um efeito nefasto sobre a recuperanda, né, e acaba dificultando o processo de sorgimento da empresa. A minha opinião, a minha indagação é sobre sua opinião, como que pode se operacionalizar pelo juízo de forma que se consiga equilibrar tanto o interesse da empresa quanto o interesse dos credores
ocasionar a própria falência. Agradeço a doutora Letéia pela pergunta, e realmente é uma tarefa dificílima. Porque o que nós temos aqui no primeiro momento é o dualismo pendular do devedor que não pode ou não quer pagar no momento e do credor que quer receber agora. Tá? Ele tem um mecanismo de autotutela fenomenal nas suas mãos. Deixa eu pegar aqui, está cortando um pouquinho. Ele tem um mecanismo de autotutela fenomenal, que é a trava. Ele pode se adimplir, em outras palavras. Então, qual que é a grande sacada aqui? É verificar processualmente o suporte fático da essencialidade do bem. E a essencialidade, como bem disse antes o professor Daniel, ela ganha uma proteção maior a partir do momento, ou durante o momento da negociação do plano. Porque até a negociação do plano, eu tenho que dar condições à recuperanda, estabelecer um fôlego para o seu soerguimento. Mas, depois do plano aprovado, eu ainda posso ter situações de essencialidade. Eu não posso chegar e falar, a partir da aprovação do plano, não há mais tutela cautelar contra os credores holdout. Eu não tenho como limitar isso, não há matemática, porque pode acontecer no caso concreto, me prove. O Daniel mesmo falou aqui, eu sou contra, mas no caso era essencial. Não tem como ter uma fórmula mágica nesse ponto. O que nós temos é que a partir da aprovação do plano, a exigência da demonstração de essencialidade é maior. Mas, sem dúvida nenhuma, depende do debate processual. Cabe à recuperanda, ao interessado na tutela cautelar, na suspensão dos efeitos de adimplemento da trava, demonstrar qual é o grau que este adimplemento deve ser suspenso para a sua operação. E como ele mostra isso? Veja, para o deferimento da recuperação judicial, ele tem que demonstrar a situação de crise. E este mesmo arcabouço probatório que ele utiliza na recuperação judicial é o caminho para a concessão da tutela cautelar. Ele tem que mostrar, para além disso, qual é a parte, qual é aquela parcela dos valores que, se tomados pelo banco, gerarão a inviabilidade da operação da empresa. Ou seja, é matéria fático-probatória. Não tem como a gente estabelecer, no momento, em tese, um percentual. Né? E depois a prática vai mostrar para a gente como isso se dá. Mas sem que haja este debate, e digo mais, um debate em contraditório. O credor holdout, ele tem que participar, os excluídos da recuperação, eles precisam participar do processo. Porque, como eu falei, se eles não participam, quando eu tenho, por exemplo, uma tutela cautelar incidental na recuperação, ao invés de excluído da recuperação, vira expulso da recuperação. Obrigado, doutora Letéia. Também registro aqui a presença do desembargador Eugênio Achille Grandinetti, que está abrilhantando também o evento. Passo agora a palavra ao doutor Átila Sauner para sua participação. Doutor Átila, que é advogado, administrador judicial, especialista em direito tributário e sócio da Átila Sauer Posse de Sociedade de Advogados. Então, é hora de passar a palavra ao senhor. Bom dia, muito obrigado. Uma honra estar aqui, convite do querido professor Antônio, ao lado do desembargador Cleiton e da querida amiga Letéia. Alô? Aquele microfone está meio estranho. Em primeiro lugar, nós no direito temos muito hábito de nos dizermos defensores de alguma coisa, né? Defensores disso, daquilo.
Eu queria me colocar dentro dessa linha de raciocínio, eu pensando, apesar de maneira antagônica, eu queria me colocar como um agressor da trava bancária. Não a trava bancária enquanto instrumento de realização de um direito material do banco, mas enquanto instrumento de primazia de garantia no curso de recuperação judicial. Então, já com esse meu olhar viciado, eu tenho alguns questionamentos que, se for possível, né, se não for possível, a gente leva para casa esses pensamentos, porque talvez eles possam ser fumos para essas ideias que o senhor colocou muito bem aqui. Então, eu, como administrador, eu vejo uma situação que eu não ignoro a jurisprudência do STJ e do TJ Paraná. Aliás, justamente porque eu não a ignoro, é que eu tive algumas ideias que eu entendo que possam ser utilizadas para, eventualmente, infirmar essa garantia de uma maneira tão contundente como você vem colocando. Então, primeira questão, que eu entendo que são convenientes. A taxa de juro aplicada à trava bancária, ao crédito concedido, que se submete ao crédito adiantado, que depois será garantido pela trava bancária, essa taxa foi, de fato, muito inferior às demais taxas de mercado, de maneira a justificar uma garantia com essa primazia, com esse poderio? Foi uma taxa aplicada abaixo das taxas de descontos de duplicatas, por exemplo, nas taxas de cartão de crédito ou débito? Houve uma taxa realmente tão favorecida de maneira a justificar essa primazia? Outra questão que eu coloco, essas taxas as travas bancárias normalmente são escalonadas tomando por base históricos de faturamento. Então, toma-se um histórico de faturamento de um período X e depois projeta-se. Então, se você fatura 100, desses 100, daqui para frente, você vai continuar falando 100 ou 120, 90 nós vamos tomar em travas bancárias. Essas projeções são minimamente realistas? O banco diligenciou na hora de verificar se essas projeções existiam, se esses históricos eram compatíveis? Tem recuperandas por aí, dando trava bancária para 3, 4 bancos, num valor quase que equivalente, que às vezes ultrapassa a sua receita de vendas, né? Então, poderia o banco, instituição financeira, habilidosa, todo dia lidando no mercado, dizer que desconhecia a realidade da empresa, ao conceder esse tipo ao exigir esse tipo de garantia? Poderia se dizer negligente, né? Então, gostaria de saber, senhor, na sua opinião, acho que os meus argumentos têm chance de representar o fumus daquela tutela antecipada que, qualquer hora, vamos requerer. Obrigado. Doutor Átila, eu não adiantarei meu posicionamento, porque o senhor pode peticionar na minha vara. Falando em tese, eu acho que são argumentos bastante interessantes, e que podem, sem problema nenhum, perfazer o suporte fático probabilístico da tutela cautelar. No que toca às questões atinentes aos juros, eu acho aqui que, em tese, pode, inclusive, existir uma potencial pretensão revisional, né? Dependendo do caso, difícil fazer essa análise também em tese. Um ponto específico que o senhor colocou, eu acho essencial isso daqui. Por vezes, o comportamento... A gente falou muito de fraude até agora, né? Felizmente, o comportamento fraudulento que nós temos de recuperandas que, na ânsia de querer faturar ou de melhorar a sua receita através de crédito bancário, realizam cessões fiduciárias de crédito futuros em valores superiores, que ultrapassam o seu próprio faturamento, inclusive, por vezes, com duplicatas simuladas e tudo mais. Ou seja, isso demonstra que esta empresa, numa situação dessa, sequer tem viabilidade de mercado, sequer tem direito à recuperação judicial, sequer deve ser concedido ou deferido no primeiro momento, e, se for deferido, não deve ser concedido posteriormente a recuperação judicial, uma empresa que já está quebrada, já está falida. Mas, a princípio, eu gostei dos argumentos e vou refletir a respeito deles. Estou produzindo, inclusive, um texto específico sobre isso, e depois vou passar para a sua reflexão para a gente caminhar juntos aí no desenvolvimento dessa teoria.
cumprimentando o Dr. Átila Sauner pelas também suas excelentes ponderações. Eu gostaria também de, rapidamente aqui, dizer que o Dr. Antônio trouxe uma refinada teoria, né, da direito substancial de cautela, para, a partir da autonomia desse direito substancial de segurança, digamos assim, aos interesses coletivos, econômicos, sociais que envolvem um processo de recuperação judicial, por certo, permitir que terceiros juridicamente interessados possam vir ser chamados a juízo para, num devido processo legal, discutir se cabe ou não a trava bancária. Sem dúvida alguma, vejo uma saída processual adequada para resolver esse problema, não é? De todo modo, me recordo sempre daquela parêmia jurídica, né? Quando há uma via, não se pode utilizar a outra, mas isso não quer dizer que não exista só uma via. Porque no processo civil, processo jurisdicional, sempre há mais de uma técnica processual, né? Quando est una via, ad regressum não alteram, né? Dizia o Moacir Amaral Santos. Mas eu ouso aqui, depois de ouvir a fala do Dr. Antônio, pensar também numa outra saída. Quem sabe numa ação declaratória, porque me preocupa a questão da ação cautelar autônoma, porque daí nós estamos falando num processo cautelar autônomo, numa lide cautelar, e me lembro aqui agora, inclusive de uma tese acadêmica do saudoso professor Alcides Moraes da Cunha, sobre justamente a lide cautelar. Então a gente tem que falar em lide cautelar em coisa julgada cautelar. Olha que interessante. Em coisa julgada cautelar. Sem dúvida alguma, eu defendo, né, sou um entusiasta das ideias de Pontes de Miranda e, portanto, vejo, para a especificidade do processo falimentar, vejo uma via processual perfeitamente utilizável. E, como disse o Dr. Antônio, ela é autônoma, né? Não há uma referibilidade ao processo falimentar, mera referibilidade. Mas eu também não descartaria, porque, por certo, nesse auditório já estamos compartilhando, Dr. Antônio, da sua tese. Mas para fora deste auditório, vê-se a dificuldade na compreensão, às vezes, dessas vias muito sutis do direito processual. Então, eu ousaria aqui dizer que, em tese, não se poderia descartar uma ação declaratória, processo comum, procedimento comum, legitimado ativo, a recuperanda, e legitimado passivo, esses excluídos. E aí nós teremos uma lide clássica, e acho que poderíamos utilizar, eventualmente, aí uma questão de verificar qual é o pedido, qual é o requerimento da tutela provisória. Pode ser até uma tutela provisória antecipada, inibitória, determinando ao réu que não faça algo em relação, se abstenha, né, em relação aos seus créditos, ou que repasse a universalidade de bens da recuperação. Então eu vejo também essa outra solução, porque é interessante, né? Tudo vai como se requer. Nós podemos, a tutela de evidência também é um exemplo, né? A tutela de evidência em caráter liminar, se acrescentarmos periculum in mora, deixa de ser tutela de evidência e passa de ser uma tutela antecipada, urgente. Então, tudo é a maneira como colocamos na petição inicial. De todo modo, doutor Antônio, não sei se quer fazer alguma consideração sobre isso. Concordo com a colocação do desembargador Cleiton, acho que não existe um caminho só, né? A ideia aqui é apresentar um deles. Eu não quis me ater a muito tecnicismo processual. Nós estamos num evento de direito empresarial e que eu enalteci a primeira qualidade do empresarialista, que é os olhos voltados para a realidade sempre, resolução de problemas, eu tenho que resolver aquilo.
Isso às vezes falta um pouco para nós processualistas, né? A gente fica um pouco preso a teorias e teses. Mas só para fazer um fechamento aqui, quando eu trabalho com a ideia do direito material à cautela, ou a segurança do direito substancial à cautela, com a probabilidade da probabilidade, essa cognição sumária, quando da liminar, da tutela cautelar, e posteriormente da cognição exauriente da probabilidade, quando da sentença da tutela cautelar, eu estou preparando tudo isso para defender a posteriori a autoridade da coisa julgada cautelar. Não há problema nenhum em se defender coisa julgada em processo cautelar. O que nós temos aqui, por vezes, é que a eficácia executiva ou mandamental de uma tutela cautelar pode ser suplantada amanhã por uma eficácia condenatória, declaratória, constitutiva, mandamental de uma outra ação referida. Por exemplo, se eu tenho aqui uma recuperação judicial e a recuperação judicial não é concedida, o plano não é aprovado, a não aprovação do plano mata, afoga a coisa julgada da cautelar, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Eu vejo isso, por exemplo, só não quero ser chato, né? Mas você vê isso aqui, por exemplo, numa ação possessória, para ficar mais claro, para a gente entender. Uma ação possessória em que nós discutimos posse, exclusivamente, fato posse, em que eu dou a procedência do pedido possessório a A na ação movido contra B. B, posteriormente ao trânsito em julgado, promove uma ação reivindicatória. Trânsito em julgado da possessória. B promove contra A uma reivindicatória. E tem procedência da reivindicatória porque ele é o proprietário. Em razão disso, se imite na posse do bem. Veja, houve aqui substituições de coisas julgadas, conflitos... Não. Houve a superveniência da carga eficacial mandamental da sentença reivindicatória sobre a coisa julgada possessória. Falando, meu amigo, enquanto eu discutia sua posse, você tinha a posse. Mas agora, quem tem a propriedade e a posse dela derivada é B. Obrigado mais uma vez. Bom, sendo assim, eu gostaria aqui de convidar agora o desembargador Tito Campos de Paula, que se faz presente, para se aproximar aqui e entregarmos o certificado em nome da Escola da Magistratura, da AMAPAR, das entidades que apoiam o evento, ao palestrante, Dr. Antônio Carvalho.